Para o eixo 1, nós teremos uma mulher licenciada em Física pela Universidade de Brasília, mestre em Física pela Unicamp e doutora em Física pela UNB. Ela atuou como professora de Física no ensino médio e superior e possui experiência em divulgação científica, com passagens pelo Museu de Física L.R. Ingersoll, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e pelo portal Canal Ciência do IBICT-MCTI. Desde 2016, é tecnologista da Agência Espacial Brasileira, onde já trabalhou na diretoria de satélites, aplicações e desenvolvimento e na diretoria de transporte espacial e licenciamento. Atualmente, exerce o cargo de coordenadora de desenvolvimento de competências e tecnologia na diretoria de inteligência estratégica e novos negócios, liderando projetos estratégicos voltados à educação espacial, à popularização da ciência e ao desenvolvimento tecnológico. Entre eles, destacam-se o acompanhamento dos termos de execução descentralizada dos projetos de P&D do INPE, o programa AIB Escola e o projeto MapTech. Por favor, doutora Aline Bessa Veloso, compartilhe sua apresentação, trajetórias e subrepresentatividade conosco. Ok, eu vou levantar, que acho que eu falo melhor em pé. Então, bom dia mais uma vez para todos, né? Não vou me autodescrever, que eu já fiz no início. Pensando no painel, fiz uma pequena pesquisa sobre o tema, né? Não estudo a temática, né? Minha formação é em física e agora estou no setor espacial, mas e eu fiz. Oi, voltei? Não, volta. Como que volta? Isso. E eu fiz assim uma mescla do que a doutora Thelma Krug falou, né, um pouco da trajetória de chegar não sei, chegar na carreira, né, onde que eu estou agora, e um pouquinho falando também na trajetória de todos, né, quais são o trajeto que a mulher exerce para sair desde a educação básica a chegar na sua carreira profissional. E confesso assim que ainda estou muito emocionada da primeira apresentação, né? A professora Thelma, a pesquisadora Thelma, realmente é assim uma inspiração para a gente. E eu vou começar assim, né? Falando um pouquinho, né? Do que é essa trajetória, né, como as mulheres chegam na sua carreira. Então, eu fiz aí uma imagem aí de IA para simbolizar, né, a menina saindo da educação básica, né, passando para a universidade, pós-graduação até chegar à carreira. E dentro dessas perspectivas, né, a gente percebe que o desafio feminino é muito grande, né? Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória também, né? Eu vim de escola pública, estudei escola pública, né? E desde sempre eu quis ser cientista, desde sempre muito pequena queria ser cientista, mas eu tinha no imaginário o cientista sempre aquele Einstein, né? De um homem branco de cabelos bagunçados, com a figura de ou então um cientista maluco de um desenho animado, né? Então geralmente é isso que está no imaginário da gente, né? E, quando criança, né? Mas assim a intenção de entender o universo, entender o mundo, como que a física poderia trazer conhecimento sobre o nosso universo em si, né? Sempre me instigou, né, a buscar esse conhecimento. E observando, né, como assim a representatividade da mulher, né, no setor espacial é sempre muito raro, né, como muitos já falaram, né, os cursos realmente começam já na graduação com pouca representatividade, né. Eu entrei na física na UNB. No meu caso, eram 32 pessoas, né, dessas duas mulheres. Né? Graças a Deus, as duas mulheres chegaram a formar, fazer mestrado e doutorado e estão na carreira na área de pesquisa. Né?
E o Brasil, né, a gente encontra essa lacuna, né, e essa lacuna muitas vezes está relacionada com fatores históricos, culturais, né, e estrutural. Então, é uma questão estrutural mesmo, a questão. E então, pensando ali na educação básica, né, como eu falei, sempre acho que teve uma pesquisa já realizada, né, que pediam para crianças desenhar um cientista, né? Sempre a imagem é o homem branco, né? Então, essa é a imagem que as crianças têm na cabeça, né? E muitas assim, as meninas não se enxergam a possibilidade de ter cientista, então de ser cientista, né? Por isso a importância da gente ter esse espaço e esse espaço ser compartilhado com a comunidade, né? Então, a gente mostrar que é possível, é uma carreira possível para as mulheres ser cientistas, seguir a área de pesquisa. E a pesquisa, elas nas exatas, né, mostram que as meninas no ensino fundamental geralmente têm notas equivalentes aos meninos na área de matemática e ciência. Mas, quando chegam já no ensino médio, elas já sentem os desafios ali. No ensino médio, já tem um certo estereotipo, algumas implicações que impossibilita dessas meninas visualizar a educação superior para áreas de exatas, né? Não, sabemos que o setor espacial é muito amplo nas suas diversidades de conhecimento, mas o que a gente sente muito é essa questão de meninas para áreas de exatas. E apenas 15%, né, das matrículas das mulheres nos cursos de engenharia aeroespacial e aeronáutica são de mulheres, né? E esse desafio continua, né, durante sua formação acadêmica, né, desde a graduação, que às vezes as mulheres sofrem tanto a questão de se sentir isolada, né, numa turma, por exemplo, eu, numa turma de 32, duas mulheres, né, a gente sente-se isoladas ali, e as dificuldades até para a gente acessar redes de pesquisas, iniciação científicas, eh, atividades extracurriculares, que hoje em dia a gente tem buscado eh, dar fomento, né, para essas ações, né, com a Adriana colocou aqui as ações que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem colocado, né, para as meninas nas ciências exatas e na computação. A Agência Espacial, a gente tem um projeto Meninas no Espaço, a gente apoia também outros projetos na área educacional para o setor espacial. E essa presença continua ainda mais rara ainda quando chega na pós-graduação, né? E a formação feminina na área de engenharia e ciências exatas na pós-graduação é ali inferior a 30%. Isso reflete diretamente o número de pesquisadores que vão chegar na sua seção na carreira. Muitas delas acabam desistindo no caminho. Eu peguei um número de mercados no setor aéreo, né, mais aéreo do que espacial, mas também um pouco do espacial. As mulheres representam, né, na parte industrial, na aeroespacial, em torno de 13,7%. E em funções especiais no Brasil, né, como piloto, 3,2%, mecânicos de manutenção, menos de 3%, despachantes de voo, ali, menos de 20%, e engenheiro, pouco mais de 10%. Globalmente, né, no setor aeroespacial, é inferior a 30%. Então, a menina que já tinha dificuldade de se identificar, ver modelos em si, né, para seguir em frente, para buscar a formação acadêmica. Na formação acadêmica, tem essa dificuldade de ver representatividade, suporte para as meninas chegarem em frente, né? E na carreira, quando chega na carreira, você tem que se esforçar ali, né? Muitas vezes mais do que os homens, né? A gente se esforça muito mais para mostrar que a gente está ali. E para chegar na relação de lideranças, a gente sente também ainda mais ainda o funil que a Regla havia falado, né?
Então, só voltando um pouquinho aqui na minha história também, vou mesclar um pouquinho de cada, né? Então, eu fiz a graduação na UNB, fui fazer mestrado na Unicamp. Na Unicamp tinha um pouquinho mais de mulheres, digamos, de 5 em 40. O laboratório que eu estava fazendo pesquisa era a única mulher também. E aí eu terminei o mestrado, né? Casei. Aí, quando a gente é jovem, a gente está apaixonado, faz várias coisas. Mudei, fui acompanhar meu agora ex-esposo para os Estados Unidos, né? Ele foi fazer doutorado, eu fui acompanhar. E lá nos Estados Unidos que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com iniciação científica, onde que eu fui trabalhar no Museu de Física, né? Dentro da Universidade de Wisconsin. E fiquei lá aos 4 anos e voltei, né? Eu voltei na época para o Brasil. Meu filhinho tinha 7 meses e voltamos, né? Na verdade, para o Brasil. E com o meu bebezinho de 7 meses eu falei, não, agora eu vou fazer o meu doutorado. Aí eu entrei na UNB com um doutorado, com um bebezinho de 7 meses. O esposo volta para o Brasil desempregado. E a gente vai lá viver 3 com a bolsa de doutorado, que você sabe como que é. E aí, o que que a gente passa, né? Estou em Brasília, né? O que que Brasília todo mundo faz? Concurso. Aí, estava eu com um bebezinho, fazendo doutorado, estudando para o concurso. Aí, com 1 ano e meio que eu estou no doutorado, entro para o IBICT. Aí, o que que eu faço? Eu, com criança pequena, né? Ainda bebê, fazendo doutorado em física e trabalhando 40 anos no IBICT. E aí eu sigo firme. Terminei, antes de terminar o doutorado, entrei na EB. Então, eu passei em 2 concursos públicos, fazendo doutorado com criança pequena e nessa correria de tentar fazer tudo, né? Porque a gente acaba se multiplicando em várias para você conseguir chegar lá, né? Nem sempre é uma luta diária que a gente passa para chegar lá. E a gente chega na nossa carreira, né? E na carreira nossa, né, a gente vê que a progressão, né, não a progressão que é anual, mas como que você alcança cargos de liderança, né, a gente vê pouca representatividade também. Por exemplo, a Agência Espacial Brasileira tem 31 anos, né, nunca teve um presidente mulher. E nessa gestão que a gente teve a primeira diretora mulher, né? O INPE também, eu posso estar enganada, que eu posso ter pego os dados antigos, mas o INPE, que eu saiba, não teve nenhum diretora geral ainda, né, mulher. Não. E em 64 anos, né? E diretoras a gente teve pouquíssimas, né? A professora Thelma foi uma delas, né? O DCTA também eu acho que não teve nenhum diretor geral também, não, não, né? Eu sei, mandei tem, tem muitas pesquisadoras, né? Mas ainda poucas, né, cargos de decisão. Agora tem a diretora, né? Isso. Então, a gente vê que essa dificuldade. E essa questão que a Regla colocou também, né, muito bem colocado, né, que esses fatores se multiplicam quando você pensa nas interseções, né? Então, a gente pensar a mulher negra deficiente, ou a mulher negra de LGBTQIA+. Então, essas interseções provocam ainda mais segregação e isolamento, né? E a gente vê muitíssima pouca representatividade de mulheres negras, indígenas, ou que têm origem de baixa renda, que acessam posições de liderança. É, não encontrei estatísticas com relação a mulheres LGBTQIA+, no setor espacial, mas a gente sabe que essas questões acabam segregando ainda mais. E a questão organizacional, clima organizacional,
são um dos fatores de barreira, né? Então, a gente vê em estatísticas muitas mulheres em estudos, né, que relatam ter sofrido assédio tanto sexual como assédio moral, né, nas suas carreiras, e muitas relatam que sofreram retaliações por ter denunciado esses assédios, né? E um fator também, né, interessante, né, que a regra também colocou, né, a questão a mulher muitas vezes se endurece, né, se torna masculina para chegar a fatores de cargos de liderança, né? E isso é assim, claro, cada um tem as suas personalidades, né? Mas a gente chegar aqui e ver pessoas tão doces como a Regla e a professora Thelma falar de suas carreiras, são mulheres doces, mas são fortes, né? E a questão de sororidade é muito importante para a gente se manter unida, né, em nossa carreira e a gente conseguir realmente desvendar essas barreiras. E a importância, né, assim, no mundo geral, em geral, né, a mulher é pouco representada no setor aeroespacial. Tivemos pouquíssimas astronautas mulheres, né, no mundo. E a questão de diversidade de gênero em cargos executivos, né, foi mostrado que você ter mais diversidade, tanto de gênero como de outras diversidades, né, trazem mais lucratibilidades para as empresas. Foi um estudo realizado pelas ONU Mulheres. E a participação feminina e de minorias não apenas é uma questão de justiça social, mas também estratégica de competitividade e inovação. Porque as mulheres trazem outras visões, outros fatores que possam contribuir para nossas pesquisas e nosso desenvolvimento tecnológico. E qual o caminho da mudança, né? Eu citei alguns exemplos, né? Acho que no final da tarde a gente vai discutir outras possibilidades, né? Mas é criar metas e transparência nesses dados de inclusão, né, nas instituições, é, promover questões de mentorias, né? Mentorias, aquele momento também de a gente estar juntas, né? Se fortalecer como mulheres na área espacial. Canais independentes de denúncias a assédio, né, independentes e seguros, né, que as mulheres se sintam acolhidas a fazer suas denúncias, né, e visualizar modelos, né, de femininos na área espacial, principalmente para a gente trazer elas que já começa fortalecido da base para a gente chegar no topo, né? Transformações exigem tanto institucional, práticas políticas de inclusão, mudanças culturais, né, institucionais e valorização dos talentos femininos em nossas instituições. Eu botei algumas referências que eu busquei, né, para fazer esse estudo, e aí eu passo a minha palavra para a próxima painelista.